Vamos iniciar a matéria do dia de hoje, trazendo para vocês a carnificina. Não é a direita, não são os policiais, e sim as narrativas que a esquerda tem feito e realizado contra esta operação que visa combater o narcotráfico na região, falando do Complexo do Alemão, Maré e Penha. Vamos trazer no dia de hoje todos esses fatores, inclusive fatos históricos que fazem você compreender o porquê nós estamos diante deste cenário de guerra, que parece inclusive até Gaza, mas que está sendo necessário para o combate destes narcotraficantes. Então vamos lá, vamos iniciando aqui, trazendo aqui para os senhores. Estamos diante aqui da esquerda reagindo à mega operação no Rio de Janeiro e acusa Cláudio Castro de fazer chacina. Essa é a narrativa que nós já esperávamos e não teríamos dúvida de que a esquerda, mais uma vez, viria contra a operação policial. Afinal de contas, eles são contra todo e qualquer agente policial, como já vimos em diversas manifestações. Mas na hora que o celular é roubado, eles correm primeiro para o policial mais próximo, né? A gente sabe muito bem disso. Então, olha só, este fator, vamos iniciar aqui, acho que é bom a gente ter aqui começar por aqui. Este fator, ele inicia-se lá na época de Leonel Brizola. Vocês lembram de Leonel Brizola? Foi governador 2 vezes pelo estado do Rio de Janeiro. Eu vou trazer aqui o que a história hoje só nos comprova, o que nós temos de realidade no Rio de Janeiro. Assistam comigo. É a atualidade. E eu vi aquele indivíduo, um tal de Sivuca, aquele é um energúmeno, está processado. Ele foi eleito por essa gente que mórbida, compreendeu? Que quer dar o voto porque ele diz, bandido bom é aquele bandido morto. Quer dizer, ele está fazendo a cobertura, a propaganda do extermínio. Não, senhor, bandido tem que ir para a cadeia. O bom policial é aquele que não mata, prende. Só prende em último caso para defender a vida ou defender a vida do inocente. Jamais fazer da morte um método policial. E é isso que vem sendo feito, foi sendo feito no Rio de Janeiro, passou-se para São Paulo, passou-se para todas as grandes cidades brasileiras, agora especialmente está aqui em São Paulo. Hoje, eu não tenho a menor dúvida, mata-se mais aqui que lá. E veja o quanto isso é perigoso. Nós estamos... Bom, compreensível, não? Leonel Brizola, na sua época, no seu governo, ele proibiu a polícia de agir, realizar operações em feriados, finais de semanas, e a polícia realmente não poderia entrar nas comunidades que nós chamamos de morro, ou subir o morro, as favelas, enfim, como você chama, mas comumente chamamos de comunidades. E então ele proibiu na sua época, onde tivemos ali um grande crescimento e de forma exponencial dos traficantes agindo nestas comunidades. Naquela época, nós poderíamos falar que existia de fato ali a movimentação financeira era a base do narcotráfico, de venda de drogas, tá? Como eu vou trazer para vocês esta matéria, inclusive matéria que foi tema do Jornal Nacional. Eu vou trazer aqui para vocês, vou separar aqui, vejam aqui comigo, para que vocês entendam o processo, entendam quem foi Leonel Brizola e o que isso ocasionou de lá para cá. Realmente o Rio foi destruído, não somente o Rio, mas isso impactou em todo o Brasil. 5 horas da tarde. Esta é a rua principal que dá acesso ao conjunto do Alemão. São 12 comunidades que ficam a menos de 15 minutos do centro do Rio. Complexo do Alemão. Aqui passam alunos de uma escola, trabalhadores que voltam para casa
mães com crianças no colo. Depois de uma semana de investigações, nossa equipe acompanhou com uma câmera escondida o funcionamento de uma feira ilegal. Em frente ao supermercado, à luz do dia, traficantes de drogas disputam compradores, aos berros. Maconha de 2, pode 15, pode 5. Aqui o ponto de venda é em frente a uma farmácia. Como num mercado público, anunciam até ofertas. E fazem propaganda. Só estes homens são chamados de soldados do tráfico. No meio da população, exibem as armas. Pistolas, fuzis, tudo às claras. Este traficante mostra que não teme a lei. Limpa o fuzil no meio da rua. Em seguida, chegam mais traficantes armados e começam uma reunião. Um levantamento feito pela Polícia Federal durante 5 anos mostra que é desse jeito que os traficantes conseguem vender todos os meses no Rio de Janeiro 2,5 toneladas de cocaína e 5,5 toneladas de maconhas. No início do ano, a Polícia Militar do Rio, numa operação com quase 700 homens, decidiu ocupar as favelas do Conjunto do Alemão. Como nas batalhas de guerra, os PMs fincaram uma bandeira do batalhão no ponto mais alto do morro. Hoje, só existem 20 PMs que se revezam para cuidar da bandeira do batalhão. Traficantes chegaram a oferecer um prêmio de R$70 mil para quem roubasse a bandeira. Sem repressão, o tráfico tomou conta das ruas das favelas. Agora, existe um traficante armado para cada ponto de venda de drogas. Então, vejam comigo, a situação do Brasil e dessas comunidades, ela só tem piorado. Nós tivemos, eu vou trazer para vocês também a questão da DPF 635, vou trazer tudo isso para vocês. Que só pioraram a situação no país, principalmente nesse quesito, no controle do narcotráfico. O que nós temos nesta época de Leonel Brizola, que foi quem derrubou, quem mandou implodir o complexo. Eu vou trazer para vocês aqui, eu vou colocar até o mapa para que vocês vejam, tá? Deixa eu só preparar aqui. Implodir o complexo Cláudio Mendes. Vejam comigo aqui, ó. Que fica na Ilha Grande. Acho que dá para vocês verem aqui, né? A Ilha Grande, ela fica próxima ali a Paraty, fica próxima a algumas regiões, Angra dos Reis. Vejam só. Esse complexo penitenciário, do qual foi construído já na época de Dom Pedro II, na época eles recebiam viajantes, era chamado de acho que era Lazarato, alguma coisa nesse sentido. Eles recebiam, deixa eu verificar aqui, Lazareto, tá? Me desculpem. Então, em 1884, Dom Pedro II mandou construir esse complexo, que era para receber os viajantes que faziam essa travessia do Atlântico e contraíam cólera. Então, ali eles ficavam uma espécie de resguardo, de quarentena. Contudo, em 1903 tivemos aí algumas mudanças que se tornou o complexo Cláudio Mendes, penitenciária, do qual foi utilizada por Getúlio Vargas para levar presos, traficantes, inclusive políticos. E dali em diante, este presídio, do qual dali que surgiu a Falange Vermelha, tá? Que é o Comando Vermelho que vocês conhecem hoje, e se disseminou e veio a termos nos dias de hoje o primeiro comando da capital também. Mas a Falange Vermelha era a Falange Vermelha e Falange do Jacaré. Eram duas falanges. Mas como recebia os políticos, principalmente na época do regime militar, aqueles políticos que nós sabemos que iam para Cuba treinar, treinavam táticas de guerrilha, esses políticos retornavam
quando estavam aqui presos no Brasil, foram presos, já vinham com todas as táticas e todas as expertises de guerrilha que aprendiam. E eram comunistas, guerrilhas baseadas em ideologia comunista. Estes traficantes, esses criminosos comuns, ao lidar com estes políticos, com grandes expertises, aprenderam muito e de lá saíam praticamente formados. No entanto, iniciou ali a Falange Vermelha, que é o Comando Vermelho, como eu falei anteriormente, e a Falange do Jacaré. Bom, dali em diante tivemos o Rio de Janeiro tomado por estas facções criminosas. Comando Vermelho principalmente, é o que todos vocês conhecem, que é o número 1 ali no ranking. E o Comando Vermelho, nas suas comunidades, à época dos fatos, ainda trabalhavam muito com as drogas, como vocês viram nestas imagens. Com a proibição de Leonel Brizola para que a polícia não adentrasse nas favelas, nos morros, não pudesse subir, eles então tinham livre oportunidade para poder fazer esta venda ao ar livre, como eles faziam, gritando, olha a maconha, fazendo até a promoção de drogas. Então isso fortaleceu o tráfico de drogas, obviamente, mas a coisa não parou por aí. A coisa não para por aí. Tivemos em seguida, após todos esses fatores que foram, já foi mencionado, tivemos a formação de algumas milícias. E hoje, o tráfico de drogas, o narcotráfico, eles trabalham sim com drogas, mas não é sua principal fonte de renda. A principal fonte de renda foi que eles observaram quando as milícias foram formadas e que não faziam tráfico de drogas, pois eram formadas, na sua maioria, por policiais, ex-agentes da segurança pública, e os milicianos cobravam serviços de segurança na comunidade e também cobravam internet, gás, tinham grande número de imóveis, alugavam, imobiliárias que pertenciam a eles. E os traficantes, vendo isso, viram uma oportunidade imensa. Pois a droga, você sabe que é um fator complicado, de você ter que ter uma logística, de você ter que ter... Não que eles não trabalhem com droga, mas eles assim aprenderam também, mais uma vez, a obter novos meios financeiros para poder se armarem. E é aí onde eu vou chegar. Começaram então o Gato Net, televisão a cabo, gás, que é mais caro nessas comunidades. Começaram também a falar que faziam segurança, começaram a influenciar inclusive os meios culturais, as músicas, esses baile funks que fazem apologia ao crime, à droga. Começaram então a decidir para esta comunidade como ela viveria. E muitos que vivem nesta bolha não conheciam toda o que o Estado pudesse fornecer, pois o Estado sempre foi falho. De fato, o Estado sempre foi falho com as comunidades. E eles ofereciam tantas coisas que ludibriavam. Nas festas de criança, eles levavam não sei quantos mil presentes. E os pais iam com as crianças e recebiam esses presentes. Então, eles colocavam faixas nas escolas: se fumar aqui perto da escola, vai ser pego. Se jogar lixo na rua, vai ser pego. Então eles colocavam faixas espalhadas, então eles começaram a doutrinar a comunidade. Vejam só, e essa comunidade, vivendo
sob o jugo do narcotráfico, das facções criminosas, não entendia por que eles davam mais que o Estado condições de segurança. Ali dentro de uma favela, não sei se você sabe, se ninguém chega lá e esculacha e rouba o outro, pois senão vai ser penalizado. Então existe toda essa estrutura cultural dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. E esses narcotraficantes que também trabalham com venda de drogas, tá? Não vamos aqui esquecer esse ponto. Estes narcotraficantes criaram uma grande de uma estrutura e com isso começaram a ganhar muito dinheiro e se fortaleceram de fato com armamento. Ontem, só no dia de ontem, foram pegos dezenas de fuzis. Dezenas de fuzis. E é o ponto que eu quero chegar aqui com vocês. Vejam na mão deste policial. Isso aqui é um policial. Ele está mostrando aqui três munições. As duas munições que estão em sua mão é a 5.56 e a 7.62, de fuzil 7.62. Munições 5.56 e essa 7.62, que é um pouquinho maior, que está na mão dele ali, que está saindo, está abaixo da outra. Essa munição, ela é um padrão da OTAN. Agora, a que está na mão dele, que parece um míssil, é a .50. E é esta que o narcotráfico utiliza para retalhar as ações da polícia no estado do Rio de Janeiro. Então vocês vejam a discrepância da nossa polícia e que o Estado negligencia a não dar o armamento adequado. Para vocês terem ideia, de 1980 até 2000, 1989 até 2000, o narcotráfico já possuía fuzil e a polícia usavam 38. Olha a discrepância. Agora você me pergunta, como que eles não iriam crescer com tamanha negligência? Só vieram ter blindados, aquele blindado caveirão que passa em tudo, depois de muito tempo, acho que agora no final de 99, 2000 e pouco. Então eles não tinham condições de combater e mesmo assim combatiam. E nós estamos vendo guerreiros de farda sendo mortos, 4 mortes, que são insubstituíveis, que são inadmissíveis, mas estavam lá dando a sua vida. E o que o Estado faz com esses policiais? Muitos policiais e muitos militares colocam eles para morar em situações, em locais igual, no mesmo local que traficantes. Aí eu te pergunto, só vai dar merda. Só vai dar merda. E como dá? E como a gente sabe que existem policiais que acabam adentrando no mundo do crime. Não que ele, por as condições são que ocasionam tal fato, mas favorecem. Uma vez que ele tem sua família dentro da comunidade. E ele merecia estar em um local completamente oposto. Mas vamos seguir aqui. Enquanto eu trago a matéria para vocês, vamos seguindo aqui. Aqui vou deixar passar algumas imagens para que vocês entendam, e a gente vai entrar agora nas narrativas que são carnificinas realizadas por esta esquerda. Então, se você chegou agora, tá? Não esqueça de deixar seu like. Se você não pegou o início, pegue o início depois. Importantíssima explicação sobre como e onde surgiu a Falange Vermelha, o Comando Vermelho, a prisão penitenciária, Cláudio Mendes e a junção de políticos com criminosos que favoreceram e fizeram
E foi uma grande universidade, uma grande faculdade para esses criminosos que hoje estão aí, tá? Inclusive eu vou trazer já para vocês falando do Escadinha também. Mas antes vamos aqui, eu vou para a narrativa, tá? Que a esquerda tem patrocinado, tem feito aí seu discurso, que é uma grande carnificina, que nós não devemos admitir de forma alguma, pois é esta mesma narrativa que eles utilizam para julgar a direita como golpistas e aqueles que estiveram no 8 do 1. São as mesmas narrativas. Eles fazem o seguinte, eles te acusam do que eles são e te xingam do que eles também são. A esquerda reage à mega operação no Rio de Janeiro e acusa Cláudio Castro de fazer chacina. Lideranças do PT, PSOL, PCdoB condenam a operação contenção que deixou mais de 130 mortos no Complexo da Penha do Alemão. A mega operação conjunta das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, que terminou com mais de 130 mortos no Complexo da Penha e do Alemão, provocou forte reação de parlamentares e lideranças da esquerda radical brasileira. Não precisa ser radical, basta ser da esquerda. Eles classificaram a ação como massacre, chacina e política de extermínio e pediram responsabilização do governador Cláudio Castro. A operação contenção realizada nesta terça-feira, dia 28, mobilizou 2,5 mil agentes contra integrantes do Comando Vermelho, incluindo lideranças de outros estados. O governo do Rio de Janeiro informou que 60 suspeitos e 4 policiais morreram. Já a Defensoria Pública contabiliza mais de 132 mortos. E eu tenho aqui dados que falam que tivemos aí mais do que isso, pessoal. Muito mais do que isso, tá? Eu vou trazer agora para vocês já assistirem aqui comigo, tá? Cenas aqui que eu peço para vocês que tenham discernimento. Se você é uma pessoa sensível, não assista, tá? Então, em respeito à sua audiência, em respeito à vossa pessoa, eu não sei como cada um pode reagir, mas vão ter cenas aqui que eu vou precisar mostrar para poder desfazer uma narrativa. E isso não tem como. Ou eu mostro, ou vocês não vão saber. Então, se você tem... eu aviso na hora que eu for mostrar. Mas agora, por enquanto, ainda não vou mostrar, tá? Por enquanto, a gente vai tocar aqui o barco para que a gente possa chegar lá nesta parte e onde eu vou desfazer alguma das narrativas mais canalhas que eu escutei no dia de hoje, tá bom? Que merece, inclusive, um prêmio, um Oscar, tá bom? Merece um Oscar e eu já trago para vocês. Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Cenas que nós trouxemos no dia de ontem como fotos. No dia de hoje nós vamos trazer para vocês vídeos a respeito. Olhem só, por exemplo, um drone com um sistema que eles pagam R$120 de gatilho que abre e fecha para soltar a bomba em cima da cabeça dos policiais. Vejam só. Solta no meio dele mais, solta no meio deles. Vai indo pro outro lado da rua. Sumindo já. Aí. Solta no meio dele mais, solta no meio deles. Impressionante, né? Impressionante como nós parecemos que estamos vivendo em um país completamente fora do Brasil. É isso que, na verdade, nós não sabíamos, mas eles provavelmente já vinham treinando a utilização desses drones já faz muito tempo, inclusive a utilização desses sistemas. Aí, no dia de ontem, nós tivemos aqui, dá nojo de ver, eu te sou sincero, eu fico com nojo de assistir certos parlamentares, principalmente aqueles que são da esquerda, obviamente, né? Mas tem uns que eu vou te falar que não desce, é indigestível, é indigerível e não tem como. Mas está aqui com vocês, só para que a gente possa, mais uma vez, demonstrar. Ditador, amigo do Maduro. Ele defendeu a milícia. Bolsonaro defendeu a milícia. Amigo do Maduro. Miliciano. Vai pra Venezuela. Vai pra Caracas. Miliciano safado. Miliciano safado. Safado.
moleque. Olha só que canalha. Eu sou suspeito pra falar dessa deputada aí. Eu acho que é até bom eu não falar muito aqui, senão eu posso me complicar. Mas podem pensar os piores pensamentos que eu possa ter, eu tenho. Que eu fico, assim, é um nojo tão grande que me dá, assim, ânsia de assistir pessoas como esta fazendo apologia ao criminoso. Agora, tivemos também aqui, olha. Agora vejam só. Isso aqui é o que eles estão fazendo, tá? Já organizações, estamos tendo já aqueles grupinhos, aquelas entidades sociais da esquerda. Vocês vão ver aqui. Não engana, isso aqui não engana. Vocês vão ver aqui. E vocês vão... Eu quero que vocês prestem atenção nessa fala. Observem o que esta pessoa vai falar. Vejam só. Jurídica da Thalíria Petroni. A gente está aqui enquanto mandato, acompanhando as informações que estão chegando na Penha. Até então, a gente tinha informações de 64 vítimas, mas hoje pela manhã a gente... 64 o quê? Vítimas. Vocês estão entendendo a narrativa da esquerda? Eles estão colocando criminosos como vítimas. Vejam só. E não vai parar por aqui não. Vocês vão ver coisa pior, tá? Porque eles utilizam-se da narrativa, da ideologia e também das classes. Opa! Das classes. Eu vou trazer para vocês já já. Para poder fazer e emplacar a mensagem que eles querem transmitir para o Brasil. Uma mensagem um tanto quanto errônea e canalha. A gente entendeu que esse número vai mais que dobrar. Estamos aqui junto com movimentos sociais, com as mobilizações das comunidades do Alemão, da Penha, para a gente se dividir em grupos de trabalho, para fazer o acolhimento das vítimas, para acompanhar a chegada dos corpos no IML e também para entender e periciar o local, para a gente não deixar que nada passe. É isso, gente. Qualquer coisa a gente vai informando por aqui. Gente, qualquer coisa a gente vai informando. PQP. Meu Deus. Vítimas. Pra te deixar mais nervoso. Ou nervosa. Abril. Nós estamos em fim de outubro, quase em novembro. Pergunta que eu faço aqui aos deputados, e faço isso o tempo todo, que a gente ouve aqui deputados de tudo que é lado, todo dia, toda semana. Isso não é urgente? A PEC da Segurança Pública não é urgente? O deputado falou que estava até colhendo os... Prestem atenção. Agora, tivemos uma narrativa de que criminosos eram vítimas. Agora estamos com uma narrativa, e eu estou traduzindo essas narrativas, que elas ficam ali na escuridão das palavras. E agora ele está trazendo uma narrativa que vai, mais uma vez, enterrar a CPI da anistia. Olhem bem. Gestões, eu acho que ele estava nos Estados Unidos, semana passada, quando ele nos deu entrevista, estava ali estudando o tema, mas eu volto a uma etapa anterior. Por que o Congresso não deu prioridade para isso? Estava às voltas debatendo PEC da blindagem, anistia, prerrogativa, anistia, e isso aqui acontecendo. É que essa PEC está no... Vocês estão entendendo como eles vão utilizando diversas narrativas para construir o castelo de horror que eles possuem? Então, passamos aqui. Criminosos são vítimas. Traficantes são vítimas de usuários, conforme disse o próprio líder deles. Não sou eu que estou falando. Aqui temos o puxadinho, consórcio petista, que é pago pelo governo para poder fazer o que estão fazendo. Estão aqui falando já enterrar a anistia, que é algo que não é importante. Pessoas de bem, pessoas que estavam com uma Bíblia na mão... Estão presas, morreram 7 pessoas, a 8ª foi o Clezão, sob tutela do Estado, e eles estão falando que a anistia não é importante. Senhoras e senhores que estão presos, nunca pisaram uma delegacia, e eles estão falando que a anistia não é importante.
que é importante agora é tapar a anistia. Então, todo e qualquer momento, fato que eles puderem utilizar, fiquem espertos. Isso aqui, ó, é mais uma. Agora, olhem só, agora fazendo uma outra leitura. Essa aqui, ela é especial. Essa aqui, ó, merecia o Oscar, tá? Botou Fernanda Torres no chão e ele merece aqui os nossos aplausos. Olha aqui que lambança. Vocês vão assistir agora. Essa aqui é uma outra narrativa, agora é sobre classes. Prestem atenção. A esquerda, ela vai trabalhando em diversos setores para construir o que eles querem. Eles não estão de brincadeira. Não achem que esquerdista... O pessoal pega muito leve com esquerdista. Eles trabalham de forma muito coesa. E olhem só, eu separei aqui para que vocês possam ter uma noção da narrativa e da carnificina que eles estão fazendo com essas falas e narrativas a respeito dessa operação policial. Olha bem aqui. Eu acabei de saber do massacre no Rio de Janeiro. Vai ganhar o Oscar. Preocupado. Eu não consegui assistir nada sobre. Eu não consegui ler nada sobre. Eu só sei que são mais de 60 pessoas executadas. Eu quero perguntar pra vocês: qual a cor das vítimas? Era o meu povo. Caô, Cabeça, Xangô, Castro, seu desgraçado. A espiritualidade vai te cobrar cada vida que você tirou dos meus, Castro. Bacana, né? Falou aqui... Eu acabei de saber do massacre. Falou aqui que o pessoal executou pessoas negras. É isso que você entendeu? Olha só a construção. E aí eu vou te mostrar agora, se você for sensível, peço para que você não veja. Não veja. Agora eu vou te mostrar as pessoas negras que foram executadas. Contem. Os arrombados que eles fizeram aí, ó. Desgraçados. Contem. Vocês estão vendo? Justiça! Justiça! Pronto. Não, eu também não gosto de ver, mas eu tenho que trazer aqui, porque parece que os policiais mataram negros, executaram pessoas negras. E ali tem de tudo. Mas, principalmente, nas imagens que vocês viram, acabaram de ver, nós vemos muitas pessoas da cor parda para branca. Certo? Então, as narrativas que eles estão utilizando para poder dar ênfase, para poder criar um cenário cada vez mais obscuro sobre as ações de Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, da direita, é para poder fazer com que seu governo seja prejudicado, a imagem do seu governo seja prejudicada. Sabemos que estamos... Então eles não fazem... eles estão fazendo pelo povo. Mentira! Eles estão fazendo pensando nas eleições de 2026. Por isso estão criando tantas narrativas e por isso não condenam bandidos quando devem condenar. Então estão morrendo bandidos e não vítimas. Agora, há de convir. Há falha do Estado? Ninguém está falando aqui que não há falha do Estado. Mas isso há de muito tempo para cá. Principalmente sobre ações judiciais que fortalecem o que nós estamos vendo. Eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu preparar aqui.
Matéria que saiu também, acabou fresquinha, para que vocês possam acompanhar comigo sobre estas questões. Prontinho, tá na tela aqui com vocês. Vejam só. STF contribui para cenário de caos na segurança pública do Rio de Janeiro. Matéria da Gazeta, créditos à Gazeta do Povo. Então, olha o dia caótico que o Rio de Janeiro viveu nesta terça-feira, dia 28, com mais de 100 mortes decorrentes de confrontos armados intensos entre policiais e criminosos ligados ao narcotráfico, é reflexo de uma série de decisões equivocadas do poder público que começaram há décadas, como eu falei, mas se intensificaram nos últimos anos, a partir de determinações do Supremo Tribunal Federal. A política de não intervenção nas favelas, como eu trouxe lá no início, se você não pegou, falando de Leonel Brizola, foi o grande, ele que inaugurou essa ação de você não entrar na favela, tá? Depois, se você quiser, volte lá que você vai ver bem explicadinho quem foi Leonel Brizola e o que ele fez e quais foram as ações que hoje refletem nos dias de hoje e são, inclusive, copiadas pelo próprio STF. Vamos lá. Adotada pelo mais ou menos copiada, tá? Adotada pelo ex-governador do estado Leonel Brizola na década de 80, impediu a realização de operações policiais nesses locais, que aumentou o abismo entre o estado e as comunidades e permitiu que o Comando Vermelho e posteriormente outras facções assumissem controle. Pois é, eu vou falar aqui para que você que está chegando, você chegou agora, para você não ficar perdido. Leonel Brizola tinha uma política de não intervenção militar da Polícia Militar do Rio de Janeiro, deles não entrarem nas favelas, nas comunidades, em feriados, finais de semana. Então, havia sempre horários também específicos, não poderia, horário de aula também não podia a polícia entrar em horário que estava ocorrendo as aulas, dia de semana. Então havia toda uma situação onde a polícia não poderia agir contra os traficantes. Lembrando que a polícia de 89, 90 até 2000 usava 38, enquanto eles já utilizavam fuzis. Esses fuzis, pessoal, eles são fuzis, a maioria, eles são provenientes dos Estados Unidos, são fabricados nos Estados Unidos, mas são legais, saem de lá de forma legal. Vão para a Europa. Da Europa, esses fuzis, eles são vendidos e chegam até o Paraguai. Vejam só o caminho que eles fazem. E tudo legal. Só que do Paraguai para o Brasil, eles já entram de forma ilegal. Tá? Então, só para que vocês tenham uma noção como é adquirido os fuzis provenientes e da onde eles vêm. Mas eles saem legal dos Estados Unidos e chegam ao Paraguai, onde são vendidos. E de forma ilegal, eles adentram no território brasileiro. Então, a partir de 2020, uma política semelhante, desta vez, olha aí, semelhante, vinda não do governo estadual, responsável pela gestão de segurança pública, mas do judiciário, beneficiou as facções de forma sem precedentes, criando ambientes severamente mais hostis à entrada das forças de segurança. Por meio da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 635, conhecida como a DPF das favelas, o STF impôs uma série de restrições ao ingresso das forças policiais nas comunidades do Rio de Janeiro em junho de 2020 e abril deste ano, reeditando, na prática, a política de Brizola. É o que eu falei. Eu nem tinha visto isso aqui, pessoal. Eu tô trazendo para vocês aqui, então... mas eu trouxe já a questão, eu já até fiz a semelhança, né? E tive cuidado de falar que é mais ou menos semelhante, para depois não me complicar também. Que você sabe que a gente da direita está sob vigilância, tá? Eu já tô com síndrome de Uber Black.
Aquela síndrome que você acorda de manhã cedo pensando, será que vai ter um carro preto parado na minha porta? A gente fala aqui, mas é o trabalho que nós fazemos. Trazer a verdade para vocês. O relator da DPF das favelas foi Edson Fachin, segundo especialistas ouvidos pela Gazeta do Povo, né, matéria da Gazeta. As restrições impostas pelo ministro à atuação das polícias dentro das comunidades permitiam que as lideranças do narcotráfico fortalecessem e ampliassem suas posições, principalmente por meio de instalação de milhares de barricadas para impedir o avanço de viaturas. Os grupos criminosos também aumentaram seus arsenais de guerra, até mesmo passarem a abrigar traficantes de outros estados, que viam os morros fluminenses como refúgios seguros para continuar comandando crime em seus estados de origem. Então a polícia, olha só, fez uma publicação nas redes sociais dizendo o seguinte: a Coordenadoria de Recurso Especial, CORE, que também integra a Polícia Civil, e o Comando de Operações Especiais, COI, da Polícia Militar do Estado, lamentou o assassinato dos 4 policiais durante confronto, sem citar diretamente o STF. Atribuiu à Corte a responsabilidade pelo cenário de guerra. Vejam só o que eles falaram. Abre aspas. Hoje, o Estado mostrou força. Mostrou que entra onde quiser, a hora que quiser, e enfrenta o crime com superioridade de inteligência, técnica e armamento. Mas a coragem tem um preço. Policiais tombaram no cumprimento do dever. Homens que saíram de casa para proteger vidas e voltam em silêncio. Heróis, vítimas da covardia, do crime e da omissão de quem deveria fortalecer o Estado, diz o texto. Abre aspas. Essa tragédia tem causa anos de restrições a operações policiais. Eles já aqui botaram o STF no meio. Acabou. Não precisa dizer STF. Essa tragédia tem causa. Tem culpado. Anos de restrições às operações policiais. Anos que o Estado foi amarrado enquanto o crime se armava, enquanto decisões distantes da realidade deram espaço para as facções que tornarem exércitos de terroristas. Afirma a publicação, que já soma mais de 7 milhões de visualizações. Incrível. Incrível como a esquerda finge, sabe, mas finge não ver. Pois o interesse deles vai muito além das vidas. O interesse deles é completamente político, ideológico. Agora, tivemos aqui, pessoal, vou trazer para vocês agora um momento. Vamos fazer aqui, ó, delegado Felipe Cury faz aqui um balanço desta mega operação, notícia que saiu agora no início da nossa tarde de hoje, tá? Eu vou trazer para vocês, para que vocês possam ter o balanço aqui, saber e ficarem antenados a respeito do que ele tem a falar. Em áreas conflagradas, quanto mais inteligência nós tivermos, mais confronto nós vamos ter. A lógica é inversa. E foi justamente o que nós encontramos ontem. Um cenário de guerra, literalmente. O que as polícias do Rio de Janeiro enfrentam não é mais uma questão de segurança pública. É uma questão de guerra irregular, guerra assimétrica. Uma questão de defesa nacional e de soberania nacional. Polícia nenhuma do mundo faz o que as polícias civil e militar fazem aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu desafio qualquer um aqui chamar Scotland Yard, CIA, quiser chamar o Mossad, quer chamar o FBI, pode chamar quem for. Até a NASA não vai fazer o que nós fazemos.
Tem gente que fala aí, tem que chamar a Força Nacional. A Força Nacional não é especializada nesse tipo de ação. Todas as vezes que eles se aventuraram a entrar em comunidade, ou a Polícia Civil ou a Polícia Militar tiveram que resgatá-los. Quem fala isso não sabe o que está falando. Então temos que desmistificar um bando de mentiras e de falsas narrativas de narcoativistas que estão querendo condenar a operação. Lamento muito e vou sentir muito, eu nunca mais na minha vida eu vou me esquecer desse dia, 28 de outubro de 2025, em que nós tivemos 4 grandes heróis que deram a sua vida pela sociedade. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a operação de ontem foi o maior baque que o Comando Vermelho em toda a sua história já tomou, desde sua fundação lá no final da década de 70. Nunca houve uma ação que desse um baque tão grande, nem em 2010, na ocupação do Alemão, o Comando Vermelho tomou um baque tão grande, com a perda tão grande de armas, de drogas e principalmente de lideranças. Também quero falar uma coisa aqui. Hoje em dia, todo mundo é vítima. Tudo é vítima. O ladrão é vítima da sociedade. O traficante, outro dia, passou a ser vítima do usuário. E Lula. Ontem, porrada, o filho do chefe da facção, que é o Marcinho VP, falou que por trás do fuzil tem uma pessoa. Sobrou até pro fuzil. Brincadeira, né, gente? Não tem mais vítima. E o policial está sendo tratado como vilão. Nós não vamos admitir isso. O policial é o herói. Bom, essa é a verdadeira inversão de valores que a esquerda vem aplicando em suas estratégicas ideológicas. O pai, o homem da família, já não é mais o pastor da casa, aquele que conduz, aquele que ordena, aquele que coloca a ordem e aquele que deve ser respeitado como tal. O policial já não é visto como um agente de segurança, o protetor. Ele é visto como um vilão, que assim a esquerda também faz em seu trabalho de inversão de valores. Entre outros muitos casos, onde nós percebemos que, inclusive, quando se trata deles, eles agem completamente diferente e da forma mais surreal possível. Os atentados que nós tivemos em 2016 em Brasília, que de fato foram atentados que colocaram fogo nos ministérios da Agricultura, rachar a cabeça de um policial, de um agente de segurança, foi visto como simples, meros manifestantes. Enquanto senhoras com bíblias, terços, e que gritavam, não quebra, estão presas com tornozeleira eletrônica, enquanto um presidente que nunca teve uma corrupção em seu histórico, que nem Brasília estava, e muito menos assinou qualquer documento, ou possui falas, gravações que indiquem que ele mandou atacarem a Praça dos Três Poderes, e mesmo assim, sem provas materiais, sem provas que realmente fossem comprovar a sua participação em um suposto golpe de Estado que nem militar tinha, e muito menos pessoas armadas. Mas a arma que eles colocaram nas acusações eram estilingues
algodão doce. Até o sem-teto foi preso e não tinha onde carregar a sua tornozeleira eletrônica. Não sei se vocês recordam desse fato. E a esquerda ainda assim insiste, e a Globo principalmente, logo no dia 9, juntamente com o todo-poderoso Luís XIV do Brasil, com toda a sua tirania, falava: terroristas vão ser inclusos no crime de terrorismo. Sendo que a lei de terrorismo jamais aceitaria quaisquer que fossem ações ali cometidas do dia 8 que estivessem em acordo com o que os artigos da lei diz. E assim mesmo, para poder dar ênfase aos fatos, chamavam as pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes de terroristas. E assim eles estão fazendo nesta operação do Rio de Janeiro, para dar ênfase, como eu trouxe anteriormente, diversas narrativas capazes de ludibriar aqueles imbecis de plantão. Ou aqueles coitados que não são, estes sim são vítimas, que não têm acesso à internet como nós temos, vivem em uma bolha, numa cidadezinha lá, e às vezes tem apenas um rádio, ou às vezes uma televisão, assiste só televisão, e só tem aquilo. Como nós tivemos no passado. Por muito tempo achávamos que estávamos votando em quem nós queríamos. Mas não era em quem nós queríamos, era em quem eles queriam. Então eles botavam na mesa e nós apenas fazíamos o efeito manada. Íamos e votávamos e aquele que eles queriam realmente era eleito. Não sei se vocês já perceberam isso. Isso foi toda a vida. Quanto de dinheiro isso não custou aos cofres públicos? E quanto isso não nos custa como democracia? Pois isso parece ser uma falsa democracia, tá? E não uma democracia em si. Agora, tivemos, falando em democracia, é importante que vocês saibam o que Martin De Luca, advogado de Donald Trump, que vem fazendo diversas denúncias a respeito dos atos, das infrações cometidas contra norte-americanos, inclusive contra a nossa própria democracia, por tais acusações sem fundamento, sem provas. Este tem sido um grande defensor do Brasil e defensor de Donald Trump. Olhem bem aqui o que ele diz. Deixa eu preparar aqui, acho que vocês vão conseguir ler melhor. Tá aqui, ó. Esse aqui é um post de Martin De Luca, tá? Deixa eu puxar um pouquinho aqui para baixo. Pronto. Aí vocês têm a veracidade do que eu estou falando, né? Não vou trazer só um texto sem mostrar a face aqui do perfil do Martin De Luca. Então, traduzido aqui para que vocês possam ver o que ele disse aqui, olha. E muito bem escrito. O que está acontecendo no Rio era inevitável. O governo federal está paralisado ou relutante em confrontar o PCC e o Comando Vermelho. Verdade. Já a gente vai entrar nessa matéria aqui, tá? Algo também que vocês vão ficar surpresos ou não. Nada nos surpreende, né? Como dizem muitos de vocês. Eu também. Em maio, os Estados Unidos ofereceram ao Brasil uma parceria para classificar esses grupos como organizações terroristas estrangeiras. Esse status libera todo o poder das ferramentas antiterroristas americanas. Compartilhamento de informações, rastreamento financeiro, congelamento de ativos e sanções. E a mesma estrutura usada para desmantelar a rede global do Estado Islâmico e cortar seu financiamento. E o Brasil negou. Classificá-los como terroristas.
Fique bem aqui lembrado. O governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ele marcou Luiz Inácio Lula da Silva aqui, vocês estão vendo aqui, ó? Ele marcou aqui, ó, Luiz Inácio Lula da Silva. Recusou. A desculpa foi soberania. Soberania. Vejam só, soberania seria se ele tivesse preocupado com o povo dele e tivesse aceito ajuda para que o povo que ele diz tanto amar não sofresse com tamanha violência, que é, de fato, também, tá, ocasionada, mas isso parte de cima, isso é uma outra história, principalmente partindo deles, né? Como nós sabemos. A desculpa foi a soberania, a mesma para quem usam para defender a censura, a corrupção em massa e a inação enquanto os brasileiros comuns vivem cada vez mais sob domínio do crime organizado. Agora, essas mesmas facções estão sobrevoando o Rio com drones e atirando contra policiais com armas militares. De fato, como eu mostrei aqui no início do vídeo, fuzis com .50. Você vê o tamanho da munição, meu amigo? Tá aqui, ó. Pronto. A munição é essa grandona aqui, ó. Você que chegou agora, só para você não ficar perdido. E essas duas munições é que a polícia do Rio de Janeiro utiliza. Essa grandona é o que os traficantes utilizam. Só para você ter noção do que a gente está falando, tá? Simplesmente uma discrepância sem tamanho. E aqui, ó, em vez de apoiar as forças de segurança, o governo federal decidiu investigar os policiais e funcionários públicos que tiveram a coragem de confrontá-los. Assim acontece com Tagliaferro. Denunciou e o denunciado hoje persegue ele pedindo extradição. É assim que é o Brasil. O governo federal brasileiro precisa decidir que tipo de soberania deseja. Uma que proteja seu povo ou aquela que proteja seus criminosos. Eu acho, Martim De Luca, que tá mais para proteger os criminosos. Tá mais não. Já protege os criminosos, pois as pessoas de bem aqui neste país é que são presas e não esses vagabundos, esses criminosos que têm aí causado em nosso país também boa parte deste terror que nós vivemos e que hoje uma pessoa que vive em uma comunidade é obrigada a seguir os mandos. 1/4 da população hoje, pessoal, vive sob o jugo do narcotráfico. 1/4 da população brasileira, isso representa a casa de 26 milhões, 26 a 50 milhões, 26 milhões, 50 milhões. Representa 50 milhões de brasileiros que vivem sob o jugo do narcotráfico, do crime organizado. Então, pensem comigo. Imaginem só o quanto isso não deve refletir politicamente falando. Por exemplo, em quem você vai votar? Ah, Bolsonaro? Ah, tá. Beleza. Chama lá o pessoal. Em quem você vai votar? No Lula. Opa, beleza, você ganhou desconto no GatoNet. Cara, isso tem um reflexo, vocês não fazem noção. Se a gente for mesmo nos meandros das situações que podem favorecer uma política no país, vocês viram os prisioneiros naquela cena famosa, emblemática, deles comemorando a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva dos presídios, das penitenciárias. Um completo absurdo. Então, é isso, tá? E é o melhor disso tudo, pessoal. Agora a gente vai entrar nessa matéria aqui, que tá relacionada ao fato, e eu vou trazer aqui para vocês, e a gente vai entrar já num vídeo aqui bacana também, para que vocês possam aqui acompanhar essa parte da nossa matéria do dia de hoje. E vamos lá. Deixa eu só preparar aqui prontinho. Não. Pronto. Tava indo aqui, o negócio não tava ficando não. Mas aqui funcionou. Ao vivo é assim mesmo. Mas antes eu queria aqui, olha, fazer aqui de forma muito educada, agradecer primeiramente a todos vocês, a audiência que está conosco agora, nesse momento, nos assistindo. Eu agradeço a sua presença.
tá? O respeito e também por estar aqui nos dando crédito e atenção devida e ao trabalho que eu venho executando aqui no YouTube, trazendo jornalismo sem véu, sem censura, um trabalho sério, um trabalho que visa mostrar a realidade sem mimimi, sem aqueles politicamente corretos. A gente às vezes aqui dá umas escapadas aqui também, mas eu evito, porque eu sei que tem muitas senhoras e senhores que nos acompanham, então em respeito, mas às vezes não tem como. E eles já estão acostumados, muitos já estão acostumados, já sabem. Eu sou equilibrado nesse ponto, mas a gente traz aqui da forma mais tranquila possível e mais informativa também, incluindo fatos históricos. Isso gera um enriquecimento no nosso conteúdo, de fato, pois a gente começa a conectar, tá, essas linhas lógicas da nossa história e dos acontecimentos agora atuais. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão comigo no chat, tá? A Ângela Emília, muito obrigado pela sua presença. A Regiane Veloso, a Bolsonarista 22, obrigado, eu li seu comentário anteriormente, obrigado pelos comentários, agradeço demais, tá? Ellison Patrick está conosco também. O povo tem que sair nas ruas, chega de Brasil ser vítima de bandidos. Pois é, a gente vai ser uma geração covarde. Ellison, nós seremos uma geração marcada na história por ser covarde. Eu tô cansado de falar sobre isso. Os brasileiros estão tomando Rivotril. Os brasileiros estão tomando Rivotril, caixa d'água cheia de Rivotril. Ninguém toma iniciativa. Outro dia tivemos aí uma iniciativa de uma paralisação. Vê se alguém levou isso à frente. E eu até repudio os parlamentares não terem nem comentado. Aqui a gente não tá para passar a mão em cabeça de parlamentar também não, viu? Não comentaram, tô sabendo, eu vi. Não convocaram, não é convocar, é só mesmo, pois eles iam ser catalisadores para que mais pessoas tivessem conhecimento. E caso quisessem parar o país, parassem. Todos estão de acordo? Vamos parar o país, porra. Vamos acabar com essa bagunça. Mas não, nem isso. Aí eu te falo, a gente vai passar por uma geração covarde, né? Rejane Veloso, Francisca Souza, um beijo grande, Francisca, obrigado pela sua presença. Patrícia Alves, nossa moderadora mais famosa do Brasil, está aqui conosco. Rodrigo, oi, Rejane, Patrícia, todos vocês que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Um beijo grande aqui para a nossa querida Gladys, que está lá nos Estados Unidos nos assistindo. Também Vera Lúcia, Marcelino Sanches e todos aqueles que estão aí na moita, né? Que estão tímidos, não gostam de falar no chat. Tudo bem, mas meu grande abraço a todos vocês, tá bom? E partindo aqui então para a matéria, voltando aqui, vamos aqui porque hoje tem Tamo Junto, pessoal. Estaremos Tamo Junto hoje às 19h30 com o Mário Robert. No Tamo Junto eu estou às sextas-feiras também às 19h30 com o Mário Robert, Dr. Caivano e Laudelino. Então todas as sextas estou, e hoje farei uma participação especial na quarta-feira, devido ao nosso querido Dr. Caivano. Hoje não vai poder estar presente, então eu estarei presente juntamente com o Mário Robert e convidado para poder nós fazermos ali o nosso trabalho do Tamo Junto, que é levar a matéria e trazer de forma mais diferenciada, leve possível, que vocês conhecem, aquele jeito de ser Tamo Junto. Beleza? Então aqui, governo do Rio de Janeiro pediu ajuda à defesa no início de 2025. E aí o governo fala que não teve pedido de ajuda formal, não teve nada disso não. Teve sim, rapaz, teve sim. Larguem de ser mentirosos. Nessa hora todo mundo pula fora do barco, que a gente sabe, né? É brincadeira, é brincadeira. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no ponto.
O governo do estado do Rio de Janeiro pediu veículos blindados da Marinha ao Ministério da Defesa em dia 28 de janeiro de 2025. A informação é de um ofício enviado pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao ministro da Defesa, José Múcio. O ofício pede não apenas os veículos, como também os operadores e mecânicos responsáveis. O objetivo seria atuar nas intervenções policiais nas áreas de risco do estado do Rio de Janeiro. 9 meses depois, na última terça-feira, ontem, a capital fluminense passaria pela operação policial mais letal da sua história. Os números variam. Enquanto o governo estadual fala em 64 mortos, a Defensoria Pública apura 132. Nesse último dado, a Operação Contenção superaria a operação ocorrida em 1992 na Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, ocasião em que 111 pessoas morreram. E o perigoso, pessoal, agora, olha só, em entrevista concedida durante a operação, Castro lamentou a falta de auxílio do governo federal e disse que as novas polícias estão sozinhas. Já o governo federal nega ter recebido qualquer solicitação de auxílio, como eu disse. Quem responde ao questionamento, no entanto, não é o Ministério da Defesa, mas o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. O ministro diz que a pasta tem atendido todas as solicitações dos governadores e que trabalha em conjunto com os estados para enfrentar a criminalidade. Aí, que eu ia falar aqui, eu trouxe para vocês que... sim, agora eu lembrei. A gente se perde aqui. Pronto. Olha só, o problema agora disso aqui é a gente ter daqui a pouco um novo Carandiru, tá? Será um novo Carandiru para a esquerda. Então a gente fique ligado, fiquemos espertos, pois logo vão querer incriminar esses policiais por terem executado traficantes, criminosos, altamente municiados, com fuzil, com superação bélica ao que eles utilizam nos dias de hoje, e ainda assim serão criminalizados, estão sendo criminalizados pela esquerda já estão sendo. Já estão pedindo abertura de CPI, já estão movendo uns pauzinhos para poder não somente incriminar Cláudio Castro, mas também policiais. E é por isso que a direita sempre fala que esses policiais, esses militares, se atentem, porque a gente sabe que militar hoje tá desse jeito. Militar hoje, Lula já falou que não quer botar os meninos deles para combate, não. Que os meninos dele não dão conta de combate assim, não. E vejam só os meninos dele, o que eles estão fazendo agora, gente? Essa disputa, Soldado Ribeiro já mergulha o pincel na lata e vem com passada firme, cobrindo todo o bloco de branco brilhante. Ao lado, Amaral não fica atrás, trabalha na quina, tentando deixar o traço reto como régua. Começa a disputa, Soldado Ribeiro já mergulha o pincel na lata e vem com passada firme, cobrindo... É isso. É sobre isso. Nós não vamos deixar esses guerreiros passarem por esta vergonha. Olha só. Agora vocês vão entender, tá? Um vídeo inédito aqui também, saiu há pouco tempo, que a Operação Militar do Rio de Janeiro divulga vídeo com preparação antes da operação contra as facções criminosas no complexo do Alemão e Penha. É o mesmo de nós mostrarmos a nossa força. Não subestimem o inimigo, não subestimem o perigo. Vejam aqui um dia histórico para todos nós. Histórico, um dia diferente para a Polícia Militar. É a maior mobilização da história da Polícia Militar em termos logísticos, em termos de inteligência, em termos de recursos humanos. É uma missão que vai exigir de nós um desafio para todos os senhores, que nós precisaremos de coragem,
determinação e força. É um espaço que já foi dito para o senhor, que é dominado por uma organização criminosa que impõe terror, um subjugo às pessoas que residem naquela região e desafiam o poder do Estado. É o momento de nós mostrarmos a nossa força. Senhores, não subestime o inimigo, não subestime o perigo. Esse momento é que a tropa mostrará que uma tropa unida e preparada vencerá os obstáculos, para que possamos impor a força do Estado, a força da Polícia Militar. Contem com este comandante, contem com todo o aparato da Polícia Militar, que estaremos juntos nessa empreitada. Parabéns, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro, parabéns. Não me consterno com as perdas que nós tivemos, irreparáveis, perdas irreparáveis, desses quatro guerreiros que nos deixaram lutando pela nossa liberdade, lutando pela paz. Pois quando eles lutam contra esses traficantes, quando eles colocam suas vidas em risco, eles estão querendo libertar a sociedade, libertar a população do Rio de Janeiro do jugo desses criminosos que vêm aterrorizando o estado da cidade mais bela do mundo, o Rio de Janeiro. Então, parabéns a toda a Polícia Militar e a Polícia Civil que está neste combate, nesta guerra e nesta missão. Saiba que boa parte do povo brasileiro, povo de bem, principalmente a direita, está com vocês e não abrirá a mão de defendê-los o minuto que quer que seja contra as narrativas canalhas, mentirosas desta esquerda maldita. Fica aqui meu comunicado. Pessoal, Edson Silva, chegou o Edson Selva, rapaz, o homem que vê a onça bebendo água, está aqui conosco. Grande Edson Selva, Sayonara Sanches, nossa querida Sayonara Sanches, a felicidade que eu fico. Eu vejo a Sayonara, eu fico feliz da vida. Sayonara, gosto muito de saber quando você está conosco aqui. A Sayonara faz um trabalho tão bacana, pessoal. Eu agradeço sempre a Sayonara, ela sempre tá firme e forte ali. Eu sei que não é fácil nas manifestações, a Sayonara tá ali, olha. Às vezes ela tá sozinha controlando, eu sei que aí pessoal vem, mas a Sayonara eu sempre vejo, tá, Sayonara? Então eu agradeço, eu sei que todos fazem um trabalho belíssimo também. A Patrícia, o Edson, todos vocês. Aí a Sayonara eu tenho um carinho especial porque eu vejo sempre... Outro dia ela tava eu tava numa manifestação, não desmerecendo os demais moderadores, obviamente, mas ela tava sozinha, aí bando de petista, e eu fiquei, meu Deus, eu não tinha nem o que falar. Falei, eu vou deixar, né? Rapaz, a mulher é braba, viu? Botou ali todos os petistas pra correr, mortadela aqui não, e pá, pra lá, pra cá, voou um pra um lado, voou outro pro outro, eu via nocaute, pau. Cara, o negócio foi fantástico. Sayonara, parabéns aí, obrigado pelo carinho, principalmente, tá? Valeu. A Patrícia também faz um trabalho belíssimo, nos ajuda muito. Edson Silva também, que é o nosso querido Selva, grande irmão. Obrigado, Edson, pelo... Ontem o Edson fez aqui um superchat, pessoal. Depois que eu fui ver, tava travado meu chat de R$20. Edson, muito obrigado pela sua ajuda. Então eu vou pedir para todos vocês, pessoal, que estão conosco, quem puder contribuir, tá aqui na tela, pixvictorpix@gmail.com. Eu deixei até para colocar pro final aqui, eu sei que tá com menos pessoas, mas a gente pede contribuição, que é o trabalho que eu faço, é trazer verdade, botar minha cara a tapa, como vocês viram, ter a síndrome do Uber Black, né? E a gente passar por essas coisas, mas é um trabalho que a gente vem fazendo com muito carinho e dedicação, como uma missão, como esses guerreiros fazem, aqui nós fazemos, mas com as palavras e com a imagem. Então a gente traz imagem, traz palavras, traz análise e coloca ponto a ponto para que vocês recebam a notícia da forma mais didática possível, tá? Tentando falar aí o mais
tranquilo possível para que a gente possa alcançar a todos, o entendimento de todos. Outro dia eu tava assistindo a Miriam Leitão falando, rapaz, mas aquilo ali não fala difícil não, ela fala de uma forma bem doida mesmo, né? Eu não entendi nada, eu falava, meu Deus, o que essa mulher tá falando? Mas é sim, é não, é bom, mas é ruim, mas é quente, mas é frio. Falei, meu Deus, meu quarto tem janela, por isso nunca mais eu vou comer biscoito. Como é que é? Uns negócios doidos, assim, que você fica assim, cara, como é que essa pessoa consegue ser tão, né? Eu acho que ela, na época lá que ela roubava os bancos, né? Que ela participava dos assaltos junto com a Dilma Rousseff, né? Elas deviam ter usado alguma coisa, só pode. Não é possível não. Não é não? Vitor, você é doido falar um negócio desse? Eu não. Pode ser, não tô acusando, tô dizendo que pode. Como pode qualquer pessoa. É isso aí, pessoal. É muito bom aqui ver com vocês. Então tá aqui meu Pix. Não vi nenhum Pix cair na conta até agora, gente. Nossa, o pessoal tá aí. Bota aí a mão no escorpião, povo. Ajude aí o canal. Temos que pagar as contas. Já é dia 29, olha. Preciso fechar as contas aqui dia 1º. Você vai me ajudar muito, contribuindo com qualquer valor possível, tá? Será de bom grado. Fico muito feliz com a sua ajuda. Vale. Ângela Emília, nossa querida Ângela Emília. Hélio Martins está aqui também. Querido Hélio, todos vocês, pessoal. Então, sobre hoje, tá? Gostaram da matéria? Gostaram do conteúdo? Quem assistiu do início aí pegou, né? Foi bem didático. Eu acho que eu trouxe bastante coisa aí importante, informações que são relevantes para o seu entendimento e saber de onde surgiu tudo, para onde as coisas estão indo. Então, por isso que é bom a gente estudar a história, que a gente tem noção de onde nós viemos e aonde nós queremos chegar. E aonde nós não queremos pisar novamente. Também tem essa, né? Por isso que é importante nós estudarmos a história. É isso, pessoal. Então eu vejo vocês hoje no Tamo Junto às 19h30 com o nosso querido e grande apresentador e jornalista Mário Robert, um dos melhores do país. Não tenha dúvida disso, da direita. O cara é um monstro na comunicação e eu estarei hoje com ele no Tamo Junto às 19h30. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais tarde, beleza? Deixar minha musiquinha aqui para quem não escutou, escutar aqui a nossa musiquinha de finalização de edição, tá bom? Tchau, tchau.